Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão? Abençoados, tranquilo, na paz, como é que estão passando esses dias? Estamos aqui novamente para falar um pouco mais da palavra de Deus. E hoje eu vou trazer um assunto bastante interessante, que fala a respeito de determinado assunto. O tema que poderíamos dar seria: o que sabemos sobre os anos não contabilizados de Jesus Cristo? A história de Jesus, logicamente, como pastor e você como membro de uma igreja, conhece, mas da idade de 30 anos. Mas existem algumas teorias muito interessantes, extra-bíblicas, que a gente pode conversar aqui e podemos, vamos dizer assim, fazer uma conjuntura do que seria, como seria e o que foi que aconteceu esse período entre 12 e 30 anos. Mas antes disso, eu gostaria de que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito interessante, tá certo? Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, eu me chamo Pastor Pedro Ideilton, tá certo? Bom, o que sabemos sobre os anos não contabilizados de Jesus Cristo? A história de Jesus Cristo, vamos dizer assim, ela, obviamente, ela é encontrada na Bíblia. Mas, na verdade, temos muitas informações sobre o seu nascimento e depois sobre a sua vida adulta, né? Na verdade. Mas acontece que há uma enorme lacuna na vida do Filho de Deus que permanece em mistério até hoje. Como resultado, diversas teorias surgiram ao longo dos anos para explicar esses anos perdidos de Jesus Cristo. O que fez Jesus Cristo? O que fez? Para onde ele foi? E ele estabeleceu como homem de família? Ou foi viajar? Estas, muitas e outras teorias ou possibilidades são abordadas por diversos livros, por diversas reportagens, por diversos escritos, tá certo? Mas hoje nós vamos tentar, né, irmãos, conversar com vocês o que passou 18 anos de sua vida, pelo menos, de acordo com essa teoria, certo? Então, volto a repetir, são teorias a qual existe com livros, existe em pesquisas, tá bom? Então, grande parte da vida de Jesus Cristo na Bíblia, certo? Exceto por um período de 18 anos, tá? Entre as idades de 12 a 30 anos. Esses são conhecidos como anos perdidos. Desconhecido, desaparecido, tá certo? De Jesus Cristo. Então, esses anos perdidos de Jesus, ou seja, a vida de Jesus, de recém-nascido, está um pouco documentado na Bíblia, assim como os anos do seu ministério. Mas há uma enorme lacuna, um espaço muito grande, você pode perceber, tá certo? Que não foi documentado, não foi contado, que levou uma série de teorias. Vamos dar uma olhada em alguns, vamos dizer alguns. E isso, irmão, tem causado muita curiosidade. Existem alguns livros, até mesmo, livros que contam diversas histórias sobre Jesus Cristo quando criança. Mas eu não estou entrando muito nesse mérito, não. Tá? Mas há uma teoria simples que eu quero falar, certo? Vamos simplificar aqui o máximo possível, tá bom? Então, Jesus em si, ele viveu em Nazaré, onde aprendeu a carpintaria com seu pai, que seu pai era carpinteiro, certo? José, depois, já adulto, Jesus tornou-se carpinteiro, que seguia a profissão do pai, porque os filhos geralmente seguiam a profissão do pai. Então, essa teoria de que Jesus Cristo era carpinteiro é plausível. Por quê? Porque o pai era carpinteiro. Então, como daquele costume, o que acontecia? As pessoas seguiam sempre a profissão dos pais. Então, os evangelhos também parecem apoiar essa ideia. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago, e de José, e de Judas e Simão? Está lá isso, quer dizer,
fortalecendo que Jesus Cristo seguiu o quê? A profissão do pai. O pai era o quê? Carpinteiro. Então, assim, alguns teólogos, né, discordam, incluindo o antigo autor cristão de Orígenes, né, que disse que o próprio Jesus não é descrito como um carpinteiro em nenhum lugar dos evangelhos aceitos pela igreja. Então, já você vê que já há uma discordância aqui, tá? De que Jesus não era carpinteiro, tá certo? Então, a gente percebe que, se a gente for ver, a coisa vai virar uma bola de neve. Mas vamos lá. No livro do Evangelho Perdido, existe um Evangelho Perdido, tá certo? Então, os autores de Barrier Wilson, tá certo? Afirma que Jesus afirma, ele não supõe, afirma, que é interessante vamos dizer assim, essa teoria, que é uma teoria, porque não uma conspiração contra a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Então, existe uma teoria, vou repetir, quero deixar bem claro isso. Existe uma teoria, tá, que afirma que Jesus Cristo casou com quem? Maria Madalena. E teve filhos durante esses anos perdidos. Estou dizendo a vocês que é uma teoria. Então, Jesus se casou, segundo esse livro, e teve filhos. Os autores se baseiam esta ideia no livro aramaico de 1500 antes da descoberta da Bíblia, que está na Biblioteca Britânica, né? Ou seja, a Biblioteca Nacional do Reino Unido. Então, essa teoria existe. Jesus se casou e teve filhos. Existem outras fontes que sugerem que Jesus pode ter se casado, mas, notavelmente, um papiro egípcio do século IV, tá certo? Contendo vamos dizer assim, uma citação de Jesus referindo-se a quê? A sua esposa. O papiro escrito na língua arcaica, né, do aramaico, contém a frase: Jesus disse-lhe, minha esposa. É interessante você, pastor, me diga uma coisa, o que isso importa? Porque a gente precisa conhecer as ciladas do inimigo. Porque cada dia que passa, irmãos, o inimigo tem tentado colocar em dúvida a Escritura. Todo instante, toda hora, a Bíblia é colocada à prova. Tá certo? Então, veja bem, a gente percebe que Jesus se tornou-se um seguidor, segundo essa teoria, que Jesus tem sido um seguidor, sabe de quem? Imagina de quem? Mas antes de eu dizer, eu peço a você, se inscreve no canal, me ajuda a atingir essa meta de 1001 inscritos. Eu estou trazendo algo importante para você, conhecer as escrituras. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, deixe seu comentário também, tá certo? Compartilhe esse vídeo, vamos juntos atingir essa meta de 1001 inscritos. Desculpa aí. Bem, Jesus se tornou, segundo essa teoria, desculpa aí mais uma vez, a teoria de que Jesus Cristo trabalhou como carpinteiro durante quase 20 anos, tá certo? E depois se tornou uma figura religiosa, não convincente, mas muito estudiosos. Na verdade mesmo, certo? Na verdade, alguns sugerem que, em vez disso, Jesus passou algum tempo como seguidor de quem? De João Batista, antes de se unir seus próprios seguidores. Ou seja, está lembrado que foi João Batista que batizou Jesus, quando naquele versículo que diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fala sobre isso quando define, e ele mesmo, João Batista mesmo disse que ele que teria que ser batizado por Jesus Cristo. Então, a teoria de que Jesus trabalhou como carpinteiro, isso aí, vamos dizer, podemos aceitar como verdade, né? Jesus se tornou um seguidor de João Batista? Será? No livro de Bruce Clinton, o Rabi Jesus argumenta que depois de visitar o templo, Jesus não retornou a Nazaré, mas se juntou a João Batista como discípulo. Essa é uma teoria.
O teólogo Clinton afirmou que Jesus tinha um espírito rebelde e aventureiro. E ele se tornou um gênio religioso apaixonado ao se moldar na piedade convencional de uma vila que mal o aceitava. Então, você está entendendo, irmão, como é importante esse assunto? Porque essa teoria se encontra, irmãos, aonde? Por aí, na internet. E a gente percebe que é querendo perturbar a palavra de Deus, querendo dizer que a Bíblia está cheia de erros, cheia de falhas, mas não está. Continuando no assunto, Jesus se tornou seguidor de João Batista. A Bíblia pode oferecer alguns apoios para essa teoria. Mateus capítulo 3, versículo do 13 ao 17, você pode ler, certo? Fala sobre isso, que ele escreve que o batismo de Jesus por João Batista, é aquilo que eu falei, né, que João Batista batizou Jesus, tá? E ele, por se batizar com Jesus, se tornava o quê? Um discípulo de Jesus, de João Batista. Mas a gente sabe que não é nada disso. Mas você percebe essa teoria como é perigosa? Então, Jesus passou, irmãos, anos estudando e discutindo com estudiosos, segundo essa teoria. É seguro que Jesus passou muito tempo aprendendo. Mesmo, irmão, mesmo aos 12 anos, ele disse a seus pais para não se surpreenderem por ele ter discutido com estudiosos há dias. Está lembrado desse texto que quando José e Maria vão lá em Israel e depois lá na frente ele se perde, aí a mãe volta para perguntar pelo filho, procurar o filho e ele está com os escribas e fariseus discutindo a palavra. Então, isso sugere que Jesus provavelmente passou muitos anos, irmão, estudando antes de começar e reunir seguidores. Jesus se tornou, irmão, um monge. Segundo essa teoria, Jesus se tornou um monge e viveu perto do Mar Morto. Essa teoria diz que Jesus era jovem, tá? E ele visitou, irmãos, aquelas cavernas de Corã, tá certo? Aonde viviam os essênios. Os essênios eram, irmão? Uma seita judaica, mística. Então, os manuscritos do Mar Morto contêm seus antigos escritos religiosos e há um indício de que João Batista pode ter sido influenciado por esse grupo. Essa teoria é muito forte. Então, outra teoria é que Jesus viajou para a Índia. Muitas coisas podem acontecer em 18 anos. E uma teoria diz que Jesus pode ter viajado para a Índia várias vezes. Segundo a teoria, Jesus aprendeu sobre budismo na Caxemira, tá? Há até uma história de que Jesus visitou um mosteiro budista ao norte de Srinagar, tá certo? E participou de uma reunião religiosa, tá? Embora acreditasse que ele tivesse morrido antes. Achei, irmãos, que teoria interessante. Então, Jesus ter ido para a Índia foi teorizado, não, que Jesus poderia ter viajado para a Índia para retribuir a visita de quem? Dos 3 reis magos do Oriente. Está lembrado dessa história dos 3 reis magos? Isso também poderia explicar porque Jesus instruiu Santo Tomé, tá? Aí ainda espalhar lá quem? O Evangelho. Talvez Jesus tenha passado os seus anos perdidos como um verdadeiro pastor, antes de se tornar verdadeiramente um pastor metafórico, tá? Em João capítulo 10, versículo 11, veja bem, em João capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele poderia ter tido algumas experiências no mundo real com isso, ou não? Com certeza, tá certo? Então, Jesus era um pastor. Hipoteticamente, Jesus poderia ter abandonado a profissão de carpinteiro, tá certo? De seu pai, e passado anos como pastor. O trabalho teria dado a Jesus bastante tempo para o quê? Pensar profundamente, tá certo?
se era certo. Então, Jesus não passou anos também o quê? A solidão. Jesus era ótimo com pessoas. Na casa, quando passou da entrada, entrou aos 30 anos, talvez, nem sempre, vamos dizer assim, tenha sido assim a vida de Jesus Cristo, na solidão, na tristeza, não. Na sua adolescência, pode ter sido na sua época, a solidão, aonde dedicou tempo de introspecção, ou seja, e reflexão, como faria um monge, tá? Então, Jesus viajou para Tibete, segundo essa teoria, para Nepal, tá certo? E viveu no mosteiro. Veja que teoria interessante, que não é para quem quer perturbar a palavra de Deus, né? Então, é um misterioso manuscrito do século III, chamado Vida de Santa Ixã. É o melhor dos filhos dos homens. Diz que Jesus aprendeu com os iogues do Nepal e de Tibete. Ou seja, Jesus foi praticamente uma pessoa que tenha aprendido com os budistas alguma coisa. Se Jesus viajou para o Tibete, Nepal e da Índia e viveu no mosteiro, muitos estudiosos, vamos dizer assim, descartam completamente essa possibilidade. A teoria foi proposta pelo aristocrata, tá certo? E espião russo, Nicolás Notovich, tá certo? Ele alegou ter visto o manuscrito no mosteiro de Emis, tá certo? Então, na Índia, durante uma viagem em 1894. No entanto, o mosteiro contestou essa teoria. Porque, como você sabe, irmão, há uma corrente muito forte querendo cada dia mais desmentir, sabe, irmãos, a Bíblia. Então, embora tenha sido considerado, irmão, uma farsa isso, por muitos anos, o visitante do mosteiro, Hermes, afirma ter encontrado mesmo manuscrito. Pensou? Outros dizem que Jesus viajou para a Grã-Bretanha. Uma teoria diz que Jesus viajou para a Grã-Bretanha com seu tio, José de Arimateia, que era um comerciante de estanhos. Não só, vamos dizer assim, não só isso, mas ele realmente estudou como os druidas, tá? Ele precisava sair, tá, por aí para o quê? Para aprender pedaços sobre a sabedoria antiga. E os druidos na Grã-Bretanha remontavam às centenas, se não milhares de anos. Ele provavelmente, segundo essa teoria, veio para conhecer os druidos, tá certo? Para compartilhar a sabedoria e obter a eles. Então, disse, vamos dizer, um ministro da igreja da Escócia. Então você percebe que muitas teorias, irmãos, outra teoria fala que Jesus viajou para onde? Para as Américas. Uma teoria que Jesus viajou para o Novo Mundo. O arqueólogo fala sobre isso. Propôs uma figura, vamos dizer assim, conhecida como profeta branco. Visitou várias tribos nativas americanas durante um período de anos perdido de Jesus. Existem, irmão, histórias sobre um profeta branco em lugares como México, tá, Peru e América do Norte. Tem noção disso? Então, ou seja, tudo isso, irmão, o quê? São teorias. Diz a lenda que este profeta branco era capaz de falar muitas línguas, curar os enfermos, trazer os mortos de volta à vida. Parece muito com certo Jesus. Então, dizem também que outra teoria que Jesus viveu e morreu aonde? No Japão. De acordo com essa teoria, Jesus viajou para o Japão quando tinha 21 anos de idade para estudar teologia. E Jesus se estabeleceu na cidade de Xingô e permaneceu por mais de 12 anos lá. Então, a teoria também diz que Jesus, na verdade, não foi crucificado. Antes que isso acontecesse, ele fugiu da Judéia e voltou para Xingô, onde morreu quando tinha 106 anos. Hoje, o Xingô afirma ter sido a cidade natal de Cristo.
E todos os anos, milhares de pessoas visitam esse suposto túmulo de Jesus Cristo. Tem ideia? Não? Veja que essas teorias, irmãos, ela vem sempre de encontro que a Bíblia. Vem sempre de encontro a palavra de Deus. Para o quê? Para desmentir, querer dizer que a Bíblia ela não é e não tem e não contém a palavra de Deus. Que é uma teoria, uma escritura que não merece credibilidade. Diante desses fatos que eu acabei de narrar para vocês, você percebe que essa teoria, ela nunca quer provar que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus, mas sim que a Bíblia é mentirosa e que a Bíblia está mentindo. Por isso que é importante, irmão, nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo para as pessoas entenderem que essas teorias da conspiração contra a Bíblia, irmãos, é falsa. É falsa. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e amanhã teremos mais assunto para falar com vocês. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus Cristo. Mas não deixe de se inscrever no canal, viu? E ativar o sininho.